Senhor Jesus, glória a Deus. Nós vamos meditar na palavra do Senhor no livro de Lucas. Uma vez que hoje é o culto de Santa Ceia, louvado seja Deus, e o Senhor ele nos ensina que o culto de Santa Ceia é um memorial, amém? Estamos aqui nos lembrando do sacrifício que Cristo ele fez, né? Então, esse culto nós estamos celebrando a morte de Cristo, sim, porque é pela morte dele que nós alcançamos o direito da salvação. Então, nós vamos ler aqui um texto da palavra de Deus, no livro de Lucas, o versículo, capítulo 22, e o versículo de número 44. Lucas, louvado seja Deus, capítulo 22, verso 44 diz: E posto em agonia, orava mais intensamente, e seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corria até ao... Louvado seja Deus. E seu suor tornou-se com grandes gotas de sangue que corria até o chão. Podeis assentar no nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Esse fenômeno descrito por Lucas mostra a grande agonia pela qual Jesus sofreu antes da crucificação. Segundo relatos da palavra de Deus, Lucas, louvado seja Deus, um doutor, ele escreve esta situação, este ocorrido, que quando Jesus ele sobe ao monte para orar, louvado seja Deus por nome de Getsemane, a agonia que Jesus sentiu, a dor, a aflição que ele sentiu foi tão intensa, foi tão grande, que em seu suor corria como gotas de sangue. Isso era causado por um extremo pavor que ele sentiu, um medo que ele sentiu, né? Naquele momento, Jesus ele sentiu tanto uma agonia, numa intensidade tão grande, que quem olhava para ele via o seu corpo coberto por sangue, via o seu corpo como o sangue jorrando, escorrendo pelo chão. A agonia de Jesus foi tão intensa, louvado seja Deus, que ele próprio ora ao Pai, pedindo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus sabia do sofrimento que ele iria passar, ele sabia que para que aquele ato fosse consumado, ele teria que ir até o final, pois ele sabia que, segundo relatos da palavra, o próprio profeta Isaías já tinha dito, já tinha profetizado que Deus iria morrê-lo na cruz. O Senhor Jesus, ele foi moído na cruz por nossos pecados, ele foi levado, moído pelos meus pecados, uma vez que era a única forma do homem ser livre dos seus pecados, era pelo sacrifício de Jesus. Não tinha nada que o homem poderia fazer, não havia nada que o homem poderia fazer para ele ser salvo. A única forma era pelo sacrifício e pelo sangue de Jesus Cristo. Quando Jesus ainda no monte, diz a palavra que os soldados vão para prendê-lo, e assim que os soldados levam a Jesus, Pedro começa a observar Jesus de longe, e aí o sofrimento do Senhor já começa, porque eram muitas as pessoas que estavam ali, eram muitos interrogatórios. Louvado seja Deus, ele foi levado até Pilatos, que leva até Barrabás, e que começa aquele interrogatório perguntando se ele era o Cristo. A multidão que estava assistindo aquela cena, a multidão que estava ali, louvado seja o nome do Senhor, todas gritando unânime que crucificasse a Jesus.
Eles queriam ver Jesus sendo crucificado. Quando Herodes pergunta entre eles se eles quisessem soltar alguém, poderia soltar Barrabás, que era um ladrão, mas aquela multidão gritava: solte Jesus, solte Barrabás, crucifica a Jesus, crucifica ele, louvado seja Deus. Jesus ainda, louvado seja Deus, nas mãos daqueles homens, Pilatos, louvado seja Deus, Herodes entrega Jesus para ser flagelado, entrega Jesus para sofrer açoites, e diz a palavra, louvado seja Deus, que eles pegam chicotes, naqueles chicotes havia na ponta daquele chicote pedaços, esferas de ossos e esfera de chumbo, que cada vez que um soldado batia, arrancava a pele de Jesus, e cada vez que o outro soldado batia, arrancava. A dor era intensa, o sofrimento era intenso, o seu sangue jorrava, e outro soldado se revezava e começava a dar chicotada. A dor era tão intensa que o suor descia, o sangue descia, jorrava. Jesus já não tinha força, as suas mãos estavam sob o tronco. Se não fosse assim, Jesus até poderia cair, não conseguir levantar. Tamanha era a intensidade da dor, pois sabia que naquele chicote não havia simplesmente cipós, mas havia pedaços de chumbo. Imagina isso batendo nas costas dele, e depois eles puxavam, batia e puxava e se revezava. A dor era tremenda, a dor, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Aqueles homens, eles não apontavam para onde ia bater, aqueles homens não pensavam, eles batiam nas costas, ele batia no rosto, aonde pegasse. Imagina o tamanho, a intensidade da dor que e eles não queriam apenas causar dor em Jesus, eles queriam causar também vergonha, vexame. Jesus estava nu, eles tinham tirado as vestes de Jesus, eles tinham arrancado as vestes de Jesus, e logo após, muitos cuspiam nele, outros socavam, e as pessoas olhavam para ele e falavam: se tu é mesmo o Senhor, se tu é mesmo Deus, profetiza agora, para saber quem foi que te bateu. E outros vinham e socavam, outros vinham e chutavam, outros vinham e cuspiam, e fala: profetiza se tu és mesmo Deus, profetiza se o Senhor é mesmo o Rei dos Reis, o Rei dos Judeus. O sofrimento dele, a agonia, já não bastava ele sentir a dores da chicotada, as dores que ele estava sentindo quando as pessoas batiam nele. Ainda tinha mais as pessoas falando diversas palavras, xingando diversas palavras. Louvado seja Deus. Quando Jesus ele ora no monte, que ele fala: se possível for, passa de mim esse cálice. Jesus ele sabia do sofrimento, ele via a intensidade, mas agora aqui nós estamos vendo, irmãos, a humanidade de Cristo. Uma vez que Jesus ele veio ao mundo, ele era Deus, ele era homem. Louvado seja Deus, 100% Deus, 100% homem. Louvado seja Deus. Mas agora que nós estamos vendo um homem, Jesus Cristo, sofrendo pelos meus e pelos seus pecados. Louvado seja Deus. Arrumaram-lhe uma cruz, colocaram sobre os seus ombros aquele tronco pesado, aquele madeiro pesado. E quando Jesus ele começa a caminhar com aquelas ruas cheias de pedra, cheias de entulho, e ele passava, machucava os seus pés, e alguém dava chicotada, alguém gritava. A dor era insuportável, a dor que ele sofria era uma agonia tão grande. Você imagine agora, você já está fraco de passar a noite apanhando, de passar o tempo todo sendo chicoteado. Agora você carrega aquela cruz nas costas, você carrega aquela cruz, aquele madeiro pesado. Irmãos, imagine só de você carregar um tronco nas costas, daqui do outro lado, você começa talvez até indo bem,
mas no meio do caminho, até o final da rua, você já começa a ver que aquilo começa a dobrar o peso. Agora Jesus estava fraco, Jesus já tinha perdido muito sangue, Jesus estava sentindo dor. Você imagine que sobre os seus ombros estava um madeiro, e sobre os seus ombros também havia feridas, sobre os seus ombros havia machucados, sobre os seus ombros havia dores, e essa dor era causada pelos meus e pelos seus pecados. Jesus, ele não estava carregando simplesmente a dor, o peso do madeiro, ele estava sobre os seus ombros já feridos, sobre os seus ombros já machucados, e ele carregando aquele madeiro pesado, até ele chegar ao lugar, louvado seja Deus, em que ele é deitado sobre aquela madeira, sobre aquela cruz, sobre as suas mãos ele ficar um prego. Irmãos, você imagine você deitar, esticar os seus braços e fincar um prego e bater, louvado seja Deus. Você imagine a aflição, a dor, porque ele sabia que ele já tinha sentido de um lado a mão, agora alguém estica o seu braço. A cruz não era para ele, a cruz era para Barrabás. A cruz talvez nem cabia nele, se tiver que esticar os braços de Jesus, e alguém segura do lado, e alguém segura de um lado, alguém segura outro, talvez alguém segura pela dor, pela intensidade da dor, e alguém vem com uma marreta para bater. Agora você imagina que alguém está fincando sobre a carne de Jesus aquele prego. Louvado seja Deus. Jesus estava em uma agonia tão grande, tão intensa. Jesus estava sentindo tanta dor naquele momento. Talvez os seus gritos, as pessoas que estavam ali. Você imagine a situação, todas as pessoas olhando. E já não bastasse isso, também eles furaram seus pés. E agora aquele prego, ele tem que varar os seus pés. Ele tem que entrar, louvado seja Deus, machucando, ferindo. A dor era intensa, a dor era insuportável, mas por mim e por você ele estava suportando. Por mim e por você ele foi até o final. Muitos de nós, quando nós pensamos que o negócio está difícil para nós, que talvez Jesus não nos ama, que talvez, Senhor, será se tu tem realmente uma obra na minha vida? Será se tu, eu quero dizer que foi por você que ele sofreu, foi por você que ele padeceu, foi por você que ele enfrentou o madeiro. E quando Jesus estava sobre o madeiro, louvado seja Deus, lembrando que as suas costas estavam sobre aquela madeira, e as suas costas machucadas, feridas. Eu imagino quando Jesus, eles colocaram uma túnica sobre ele, que quando eles tiram aquela túnica, as feridas abertas, aquelas dores, quando Jesus ele é posto sobre aquela madeira, a sua carne estava ferida, os seus machucados estavam abertos, estava exposta. Então ele sentia a dor. Agora você vai ter que levantar a Jesus. E a única posição que ele tem para se apoiar sobre os seus pés, que está sobre os seus pregos. Então a única posição talvez que ele ia ter que arrumar um jeito de ficar era, louvado seja Deus, tentando apoiar nas suas mãos que estavam machucadas. Então ele não tinha como se reclinar. Agora eu imagino que Jesus ele estava tentando mexer a sua cabeça, mas sobre sua cabeça tinha uma coroa, e sobre aquela coroa tinha espinhos. E toda vez que ele mexia para um lado, ele mexia para o outro, aquilo machucava, aquilo doía. E agora Jesus ele estava pensando em mim, ele estava pensando em você. Ele estava pensando que tudo aquilo tinha que ser feito para mim e para você ter o direito de vida eterna. Louvado seja Deus. Todas as vezes que você pensar, louvado seja Deus, que você está sozinho, lembra que foi por você que Jesus ele foi pendurado naquela cruz, foi por você que ele foi pendurado naquele madeiro. Jesus agora está ali, louvado seja Deus, sedento, com fome, ele estava fraco. Jesus precisava ser hidratado, ele já tinha perdido muito sangue, agora ele pede água. E agora quando ele pede água, aquelas pessoas dão uma esponja, o chamado isopo, eles encostaram aquele isopo sobre o vinagre e colocaram para Jesus beber.
Agora, o mais interessante, irmãos, que naquela época, onde que Jesus, segundo os estudiosos, né, que sobre aonde Jesus, próximo da onde havia soldados, os soldados ali, naquela época não existia banheiros, os banheiros eram públicos, então aquele isopo eles usavam para eles próprios se limpar depois que eles faziam suas necessidades. Agora você imagina que foi com aquela mesma situação que eles se limpavam, eles colocaram para Jesus beber. Não bastava Jesus sentir dor, eles queriam humilhar, eles queriam fazer de tudo para que o Senhor viesse a desistir. Era uma humilhação atrás de outra humilhação. Você imagine que agora Jesus está ali já de algum tempo derramando sangue, alguns já estavam até secando, as moscas posando, Jesus não conseguia nem se mexer direito. Louvado seja o nome do Senhor. Mas agora nós vemos que Jesus, por alguns momentos, ele ia inclinando a sua cabeça, ele sobre aquela cruz, ele ia se abaixando, e ele não conseguia mais respirar. Jesus estava sentindo tanta agonia, estava sentindo falta de ar naquele momento, mas por algum momento ele fazia uma força inexplicável e ele levantava a sua cabeça, e você não entendia por que ele tentava respirar, uma vez que ele sabia que o Pai não aceitaria o sacrifício de carne sufocada, ele não poderia morrer daquela forma, então ele fazia aquela força. Mas aí você perguntava, mas por quê? Algum momento ele gritava: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. Louvado seja o nome do Senhor. E outra vez Jesus estava ali de cabeça baixa, e ele já estava perdendo muito sangue, e outra vez Jesus faz uma força descomunal, e ele começa a se levantar naquela cruz, tentando achar ar, tentando respirar. Louvado seja Deus. Quando naquela cruz, louvado seja Deus, pelo menos mais 7 frases Jesus ele fala com o preso que está do outro lado, mas em algum momento Jesus ele se levanta e ele fala: aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. Aleluia, louvado seja Deus. Glórias a Deus, por mim e por você. Aleluia, Jesus se entrega na cruz do Calvário, agradou Deus moê-lo. Louvado seja Deus. E por que, pastor? Jesus ele disse, aleluia, louvado seja Deus: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Porque algumas pessoas podem perguntar: foi Roma que matou Jesus? Ou foi os gregos que mataram Jesus? Foi os judeus que mataram? Eu digo para você que foi o próprio Deus que matou. Haja vista que o próprio profeta Isaías disse que agradou Deus morrê-lo. Aleluia. Se Jesus ele não desse o brado, ele estava pendurado até hoje, mas ele deu o brado: Pai, está consumado. Aleluia, está consumado, aleluia, louvado seja Deus. E todos agora que estão cansados, todos que estão oprimidos, todos que estão sobrecarregados, vinde a mim, achará descanso para a sua alma. Aleluia, louvado seja Deus. Por que, pastor, Jesus ele fez isso? Por que Jesus ele te entregou? Aleluia, porque sabendo que eu era pecador, sabendo que você era pecador, porque ele te amou muito antes de você o amar. Aleluia, ele te amou muito antes de você amar. O amor dele é incondicional. Maomé não tem amor. Maomé ele é justo. Se você for justo, se você andar, ele vai salvar. Louvado seja Deus. Nem outro Deus há salvação. O único que pode te salvar por amor é o Senhor. O único que pode te salvar por amor é o Senhor. Buda não vai te salvar. Se você for no sepulcro dele, jaz o resto mortal de Buda. Mas se você for lá, louvado seja Deus, como as Marias foram, as mulheres que chegaram no sepulcro ao primeiro dia da semana, louvado seja Deus, e contra o anjo que diz: por que procurai? Louvado seja Deus, o vivo entre os mortos, ele não está aqui, ressuscitou. Aleluia, louvado seja Deus. Porque muitos têm ódio da Bíblia, porque muitos querem destruir e até mesmo atualizar a Bíblia, porque a única Bíblia que contém a palavra de Deus é a única que vai direcionar você até o Salvador da sua vida, até o Salvador da tua alma. Aleluia, louvado seja Deus. Quem amarás a minha alma? O único é o Senhor Jesus. Não há nada que o homem pode fazer, não tem nada que o homem faça para ele obter o direito da salvação.
Você pode dar todos os seus bens, você pode ser o melhor homem da terra, você pode fazer o que você quiser, nada pode te dar o direito da salvação. A única coisa que pode dar o direito da salvação é pela graça, pela misericórdia. Aleluia, louvado seja Deus. A graça é um favor que nenhum homem merecia, mas foi entregue a nós por Cristo Jesus. Aleluias. Quando muitos perguntam, todos os caminhos nos levam a Deus, eu digo para você, aleluia, sem nenhuma dúvida, quando Jesus ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Me mostre outro que deu a vida por você, me mostra outro que morreu na cruz para te salvar, me mostre outro que morreu na cruz para você ter o direito da salvação, me mostra outro que entregou até a última gota do seu sangue para você ser salvo. A salvação só está nele. Ele é o remidor dos nossos pecados. Aleluia. Quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, o véu do templo é rasgado de baixo a cima. Aleluia. Louvado seja Deus, nos dando o acesso, o livre acesso ao Pai. Hoje você só tem um acesso, aleluia, através do sangue de Jesus, através do sacrifício de Jesus. Aleluia. Hoje ele diz: vindes benditos do meu Pai. Aleluia. Louvado seja Deus. E por que ele fez isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus é, aleluia, louvado seja Deus, o primeiro, o último. Aleluia, louvado seja Deus. Nós vamos ficar de pé no nome de Jesus. Aleluia. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Nós vamos celebrar a ceia, louvado seja Deus, comendo da carne e do sangue de Jesus, lembrando desse sacrifício. Eu vou ler aqui um texto da palavra, louvado seja Deus, para nós explicar um pouco mais. Ele fala: chegando-se, pois, à mesa com os 12 apóstolos, disse: desejai muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, ou antes de morrer, porque vos digo que não comereis mais, até que aquela se cumpre no reino do céu, no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graça, disse: tomai e reparti entre vós, porque eu vos digo que já não bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, havendo dado graça, partiu, disse, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Louvado seja Deus. E ele diz assim: e semelhantemente também depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão de quem me traz está à mesa comigo, e na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem a quem ele é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. Então agora Jesus está reunido com os seus discípulos, e ele participa daquela ceia, e ele parte o pão, simbolizando o seu corpo, simbolizando já a sua morte, o seu sangue que seria derramado para ele. Jesus ele não participa ali daquele momento que ele estaria comendo da sua própria carne, ele entrega para os seus discípulos. E hoje, quando nós comermos do pão e beber do cálice, nós vamos estar lembrando desse sacrifício, nós vamos estar glorificando, agradecendo a Deus. Todos aqueles que é batizado por imersão, todos aqueles que estão em comunhão, você vai pegar o pão, vai segurar o cálice, e nós vamos juntos participar. Amém? Eu vou chamar aqui o nosso irmão evangelista Oswaldo, os pastores aqui, os obreiros aqui, e nós vamos fazer